pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser o primeiro vídeo do diário de leitura de A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Se já é inscrito no canal, se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder uma notificação, me segue nas redes sociais. Eu tenho Scooby, Instagram, TikTok, Goodreads. Os links estão aí embaixo na descrição, você pode me acompanhar pelas outras redes também para ter outros conteúdos diferentes. Eu tô sempre no Story, no Instagram, comentando tudo, falando tudo pra vocês, né? Eu sempre falo sobre as minhas leituras, filmes e séries que eu tô assistindo durante esse ano, tem um destaque no meu perfil, então você pode acompanhar por lá outros conteúdos diferentes. Hoje nós vamos começar aqui a conversar sobre A Montanha Mágica. Eu comecei esse livro esses dias, ele chegou, comprei na promoção da Book Friday, e aí eu tava louca pra pegar ele pra ler, mas eu já tava com vontade de ler ele desde o começo do ano. É um livro que eu tava querendo comprar esse ano, porque eu tava com muita vontade de ler ele. Não me pergunte o motivo, só me deu muita vontade. E aí eu adquiri na Black Friday, né? Ele ficou por R$27 porque ele tava com desconto e ainda disponibilizou o cupom nele. E aí ele ficou por R$27 com cupom. E eu aproveitei e comprei, né? Porque, tipo, quais as chances de pegar um livro desse do Thomas Mann por R$27, gente? Os livros do Thomas Mann são bem caros. E por quê? São edições especiais, capa dura e tudo mais, projeto gráfico bonito, né? E é da Companhia das Letras. Esse livro específico aqui geralmente fica por uns R$90. E eu consegui comprar por 27. Então foi assim, um preço assim imperdível. Por isso foi a única coisa que eu comprei na Book Friday. Eu achei que, tipo assim, não podia perder a chance de comprar a Montanha Mágica por R$27. Sendo que também era um livro que eu queria muito ler esse ano. Então, gente, eu comecei a Montanha Mágica, né? Nesse momento que eu tô falando com vocês, eu tô na página 50. Ele chegou na segunda-feira e hoje é sexta-feira, é dia 24 e ele chegou na segunda-feira. Eu comecei a ler ele na quarta, acho que foi na quarta ou na terça, não tenho certeza, mas não foi no mesmo dia que eu recebi, que eu comecei a ler. Mas eu acho que comecei na terça ou na quarta, li um pouco, né? Fui fazendo umas marcações, anotações e tudo mais, e agora eu tô na página 50. Pode parecer pouco, mas ele é um livro de 900 páginas quase, né? E ele é um livro que tem uma leitura mais lenta. E ele já é avisado desde o início, na apresentação que o Thomas Mann faz aqui pro livro, que o nome é Propósito, que é o propósito do livro, né? O Thomas Mann é uma página, né? E o Thomas Mann fala sobre a história desse livro, o que ele pretendia com esse livro. E lá no final, né, dessa introdução do Thomas Mann, ele fala: narrá-la-emos pormenorizadamente com exatidão e minúcia, pois desde quando a natureza cativante ou enfadonha de uma história depende do espaço ou do tempo que exige. Sem medo de sermos acusados de meticulosidade, inclinamo-nos, pelo contrário, a opinar que realmente interessante só é aquilo que tem bases sólidas. Não será, portanto, num abrir e fechar de olhos que o narrador terminará a história de Hans. Não lhe bastarão para isso os 7 dias de uma semana, tampouco serão 7 meses apenas. Melhor será que ele desista de computar o tempo que decorrerá sobre a terra, enquanto essa tarefa o mantiver enredado. De certo, não chegará, Deus me livre, a 7 anos. Dito isto, comecemos. Então ele já aqui fala para você não se importar com o tempo que você vai estar aqui. Você não tem que computar o tempo, porque esse livro é um livro que vai estar minuciosamente detalhado. A história do Hans vai estar minuciosamente detalhada. A história que é o importante, não é nem o personagem, ele também fala isso lá no começo da introdução. É a história, é a jornada, né? E aqui a gente tem a história do Hans Castor. Ele é um engenheiro naval, né? Ele vai assumir um cargo em uma empresa, só que ele tá com a saúde um pouco abalada. Ele era uma criança mais anêmica, mais fraquinha, né? E aí ele tá nesse período de estudos e tudo mais, trabalhando em estaleiro, né? Porque ele é engenheiro naval. E aí ele volta pra casa, ele tá mais assim, fraco, mais frágil, mais emagreceu. E aí o médico aconselha ele a passar um tempo em outros ares. Passar um tempo nas montanhas, um ar mais fresco e tudo mais, que vai fazer bem pra ele. E aí o tio dele, né, aconselha ele visitar o primo, que é o Joachim, que se escreve, mas acho que é Joaquim, alguma coisa assim, que é o primo dele, que tá num sanatório para tratar de uma tuberculose. E aí, naquela época, né, as pessoas que tinham esses tipos de doença eram mandadas pro sanatório para ficar lá por causa do ar mais fresco, porque
os sanatórios ficavam mais nas montanhas, o clima ajudava, né? A gente sabe que hoje em dia isso não fazia muito sentido, as pessoas curtiam contato com pessoas com tuberculose, a gente sabe que hoje não é adequado ficar próximo a pessoa tossindo, né? Tem que ter coisas separadas quando a pessoa tem tuberculose, coisas que as pessoas usam, colheres e copos, são coisas separadas quando a pessoa tem esse tipo de doença. Não pode compartilhar coisa com os outros, mas naquela época eles não sabiam, né? Então as pessoas eram mandadas pro sanatório por causa do ar, pra ver se o ar fresco ajudava e tudo mais. E o primo dele tá lá. E aí ele vai pra visitar esse primo, né? Aqui a gente, nesse último capítulo que eu li, a gente fala um pouco sobre o passado do Hans, né? Ele é um rapaz que foi sempre medíocre, vamos dizer assim. Ele nunca tinha algo de muito especial, ele nunca foi muito inteligente, não é muito bonito. Ele é mediano em tudo. Mas ele tinha na hora de escolher uma profissão, ele tinha esse desejo, ele gostava desse ambiente naval, dos barcos, desse lado, e ele quis se formar em engenheiro naval, e ele tá para assumir um cargo numa empresa importante nesse período aqui, e aí ele decide, né, primeiro, né, ele é aconselhado pelo médico a passar um tempo para ver se dá uma recuperada, né, nesse tempo que ele ficou trabalhando bastante e tal, estudando, porque ele tava uma pessoa mais frágil de saúde nesse período, que o ar fresco vai ajudar ele. E aí o tio dele aconselha, tipo assim, vai visitar seu primo, porque aí é só, tipo, vai ser mais como uma visita. Você não vai precisar se internar, vai ser só alguns dias que você vai precisar lá. Ele decide fazer uma viagem de 3 semanas para esse sanatório, onde o primo dele tá internado, vamos dizer assim. E é um sanatório que fica em Davos, nas montanhas, né, Davos Platz, né, então ele vai pra lá. E é um sanatório que fica no alto das montanhas, o ar bem gelado, bem fresco. E aí quando a gente chega aqui, né, assim, toda uma viagem longa e vai descrevendo bastante a paisagem que o Hans está vendo, o caminho que ele está fazendo, ele descreve bastante sobre isso. Quando ele chega lá, ele encontra o primo dele, tá esperando por ele, né, pra recebê-lo. E aí ele fala, mas a gente nem chegou, porque chega uma parte de trem. E aí, tipo, mas nem chegou no lugar ainda. Não, eles ainda têm que pegar mais um carro pra subir próximo aonde tá o sanatório, que é distante. E aí ele vai de carro com o primo dele também vai comentando sobre isso. Quando ele chega lá, né, ele vê as coisas no alto das montanhas. O primo dele falou que tem um sanatório que ainda é mais alto do que aquele e que no inverno os corpos são descidos de trenó. Né? Tem uns elementos, né, gente, que é falado que é muito engraçado. Mas não é engraçado como se fosse um humor bobo. É engraçado como se fosse, tipo assim, gente, que situação bizarra. O engraçado desse livro é pela forma bizarra. E é principalmente a forma bizarra de o primo dele mencionar e falar sobre as coisas daquele lugar, né? E o Hans vai pra lá e fica tipo, nossa, eu acabei de chegar aqui, olha o que ele tá me dizendo, né? Tipo assim. E aí, o primo dele também fala sobre o lugar onde ele vai ficar, mostra o quarto que ele vai ficar. E é um quarto que uma pessoa acabou de morrer, entendeu? E ele vai ficar naquele quarto. Então, tipo assim, uma pessoa morreu aí ontem, mas aí deu pra você ficar com esse quarto. Tipo, como se fosse uma coisa incrível. E o Hans fica falando disso. Nossa, né? Que interessante, né? Tipo, por que você me disse isso, né? Daqui que eu precisava saber que a pessoa acabou de morrer aqui. E na hora de ele dormir faz uma situação que ele fica pensando sobre isso, que uma pessoa acabou de morrer ali no dia anterior e ele tá naquele quarto agora. Mas ele fala, não se preocupe, já foi tudo limpinho, passaram um produto disso, daquilo, pra não ter problema de você dormir aqui. Ele, nossa, que legal, que bom, né? Gente, é muito engraçado a situação bizarra. Tem um momento aqui também que o Hans fala de uma pessoa tossindo, que ele escuta uma pessoa tossindo, mas é uma tosse muito diferenciada e muito forte. E ele menciona e ele descreve essa tosse. Gente, é muito engraçado. Eu tô me divertindo muito com esse livro por causa disso. O humor dele é sobre as coisas bizarras que tem, entendeu? É muito bizarro. E aí depois a gente, no outro capítulo, né, que é o capítulo que eu parei ontem, ele descreve, né, porque a gente para no capítulo anterior a gente para quando o Hans vai dormir. E ele fala sobre isso, sobre a morte. E depois, no próximo capítulo, o narrador retoma a vida do Hans desde sempre, contando a vida dele, dos pais, da infância e tudo, até o ponto em que ele vai parar nesse sanatório. E a gente vê que a morte está presente na vida do Hans desde sempre, porque a mãe dele morre no parto, né?
e fala que é de um riso, né? Ela tá rindo e aí ela tem um aneurisma por causa devido à gravidez, acaba tipo complicando, né? E ela ri e cai pra trás rindo e morre. E as pessoas pensam que ela tinha caído de rir, de gargalhar, mas na verdade ela tinha caído porque ela morreu por conta desse aneurisma. O pai dele era muito apegado à esposa, também não resistiu, não viveu muito tempo, começou a fazer escolhas ruins nos negócios e acabou morrendo também, pouco tempo depois. E o Hans foi criado uma parte ali da sua infância pelo seu avô. E o avô dele era uma pessoa muito importante, sabe? Você vê que ele olha pro avô dele de uma forma diferenciada, como um espelho mesmo. Mas o avô dele também não ficou com ele por muito tempo, né? Ficou 1 ano e meio com ele, né? Depois da morte do pai, porque ele ainda ficou um tempinho com o pai, alguns anos. E aí o filho, acho que ele tava com 7, né? Anos, quando o período ali que ele ficou com o avô, 1 ano e meio, e o avô dele também falece. Mas o avô dele, ao contrário do pai, era uma pessoa bem apegada à vida, a resistir até as últimas consequências, mas ele não conseguiu resistir por muito tempo à doença. Fala sobre a morte dele, sobre o enterro. Aqui a gente vê sobre o enterro, como foi o enterro. Ele tá ali com aquele corpo, ele ver ali o avô dele e como foi essa situação para ele, né? Essas perdas que ele teve durante o caminho, e ele acaba ficando com um tio que eu acho que era tio da mãe dele e acaba sendo criado a maior parte da sua vida por esse tio, né? E a gente vê que esse tio já é uma pessoa mais sensata, com dinheiro, com os negócios, ele toma o controle ali do que seria a fortuna do Hans, né, da sua herança, e ele consegue pagar as dívidas que a família deixou, como o avô dele acaba deixando dívidas também, ele consegue pagar as dívidas e ainda ficar com uma parte, investir essa parte que sobra para ser a herança, né, que o Hans vai ter no futuro. E ele faz essas escolhas pelo Hans, porque o Hans é uma criança. Então o Hans está ali, ele cresceu, ele teve uma vida tranquila, ele foi tratado bem, ele foi tratado ali com comodidade a sua vida toda, meio que mimado. Aparentemente ele não se destaca em nada especificamente, ele é uma pessoa mediana. E aí ele vai passando esse período da sua vida até que isso acontece, né? Quando ele vai para esse tio, ele aí que menciona que ele tem essa questão de ser mais anêmico, mais amarelada a pele dele, né? Que ele precisa de tratamentos, de se reforçar fisicamente, tomar mais vitaminas. E aí ele chega com esse período que ele está trabalhando, se esforçando, estudando para ser um engenheiro naval. E aí quando ele volta para casa, ele está mais fragilizado. E aí o médico indica que talvez seja uma boa ele ficar um tempo num lugar mais fresco, pegar novos ares e tudo mais. E aí eles veem a situação de que, já que seu primo tá lá, por que você não vai lá e fica um período lá, né, acompanhando ele, fica lá uns dias, né? E aí ele decide ir no verão pra Davos-Platz pra ficar nesse sanatório visitando o primo dele, mas também porque o ar vai fazer bem pra ele, né? Eu parei nessa parte. E aí vamos começar o próximo capítulo, que a gente volta pro período atual, onde o Hans vai acordar depois dessa primeira noite dormindo no sanatório. Aqui fala também bastante coisa do sanatório, que não é quente, eles deixam frio mesmo, eles passam frio no sanatório por causa que o ar fresco faz bem, né? Então, tipo assim, eles ficam às vezes do lado de fora por um período da noite, é o horário que os médicos indicam, todos eles vão pra fora e ficam lá pegando friagem. Gente, no alto das montanhas, né? Que aparentemente é bem frio, né? E tudo mais, assim, bem, bem frio. Ainda mais no lugar onde que é, né? Então, assim... Esse livro aqui é um livro que o Thomas Mann levou um período para escrever. Ele menciona aqui que essa história se passa antes da Grande Guerra, né? Que seria a Primeira Guerra Mundial. Então, ele menciona que esse livro se passaria antes disso. Mas, pelo que eu sei, o Thomas Mann escreveu esse livro antes da guerra, mas esse livro se prolongou até durante a guerra, pós-guerra, se eu não me engano, a escrita dele. Então, vai ter esses elementos aqui por conta do período em que o autor, que o Thomas Mann, escrevia esse livro. Então, vai ter algumas mudanças durante a história, pelo que eu sei. O primo dele, apesar de estar 6 meses no sanatório, tá muito satisfeito em estar lá. Tá muito satisfeito. O primo dele, você não vai sair logo? O Hans pergunta, você não vai sair logo? Ele, o que? Sair? Ele falou, você pode ir comigo. Quando eu for embora, você já vai junto comigo. Ele, o que? Nada disso. Eu tenho que ficar mais não sei quantos meses aqui ainda. O médico já falou. E ele tá super satisfeito em estar lá.
É um ambiente que, nitidamente aqui nesse início, a gente vê que é um lugar paralelo ao nosso mundo, assim. Você sente que eles estão vivendo ali um lugar fora da realidade, ali, fora do mundo comum. Um lugar paralelo à realidade do mundo comum. A sensação que você vê, a ambientação, os lugares, as pessoas. Ele é apresentado aqui a algumas outras pessoas, é bem interessante como ele conhece essas pessoas aqui, mas são poucas pessoas. E o primo dele vai contando, né, um pouco sobre essas pessoas, a história dessas pessoas nesse período. E eu tô gostando bastante, como eu falei pra vocês. Eu li 50 páginas, mas olha quanta coisa já aconteceu. Mas é aquele livro, gente, que você tem muito texto, né? Tem páginas de diálogo? Tem. Mas a maior parte do livro é assim. Textos e textos e palavras e frases. Mas assim, eu tenho que parabenizar a diagramação, porque eu achei a diagramação da Companhia das Letras para os livros do Thomas Mann muito boa. Você tem espaço na margem se você quiser fazer anotação, né? Você tem espaço, não tem tantas notas de rodapé nessa parte que eu tô, mas você tem espaço na margem, você tem um espaçamento de linhas muito bom, as letras têm um tamanho bom, sabe? Não é pequenininha, então tá sendo ok. Eu separei aqui no livro também as partes, a divisão de partes, porque esse livro é dividido em 7 partes, né? Então eu já li a primeira parte e a segunda parte nessas 50 páginas. Nessas 50 páginas ali, a parte 1 e a parte 2. Agora eu tô no início da parte 3 do livro. E a partir da parte 3, as quantidades de páginas por parte é maior, né? É 100 e poucas páginas para chegar na parte 4. E aí você vê aqui a divisão, né? Parte 3 é essa que eu tô lendo, já tem um pouco mais páginas. Parte 4 aqui. Parte 5 já tem mais, parte 6 já tem bem mais páginas e a parte 7 já tem bastante páginas. E essas últimas páginas do final são textos de apoio e notas e tudo mais que vem aqui, alguns textos de complemento para o livro. Eu esperava que esse livro tivesse mais notas de rodapé, mais textos de apoio, pela grandiosidade de referências que esse livro tem, que eu sei. E como vocês podem ver, não tem nenhuma flag, mas eu tô notando bastante. Eu quero comprar flags vermelhas para combinar, ou vinho, né? Porque ele é vinho, mas assim, ou vermelho, ou uma flag mais pra essa cor, ou cinza, vai ficar bom. Eu quero misturar as flags, porque eu sei que vão ter, eu quero fazer código de cores, mas ainda não tenho essas cores. Por isso não estou colando a flag ainda. Mas eu quero comprar as flags para poder complementar isso aqui, né? E é isso, gente. Eu tô gostando bastante, tô me divertindo, tá sendo interessante pra caramba. Como eu falei no vídeo que eu fiz pro Instagram, eu comentei sobre essa leitura no Instagram, eu comentei no TikTok, e eu vou falar mais uma vez aqui. Esse livro é repleto de referências. O Thomas Mann era uma pessoa bastante inteligente, então ele vai encher esse livro de referências. É um livro que vai ter muitas coisas. Vai ser política, mitologia, entre outras coisas que tem aqui, que eu sei que tem. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa, nossa, eu vou ter que pesquisar um monte de coisas e isso desanima a ler. Um livro grande desse, porque eu sei que é um livro grande e lento, pensar que eu tenho que parar o tempo inteiro para pesquisar alguma coisa vai tirar aquela parte divertida de ler, pra mim. Eu sei que tem muita gente que consegue ler de uma forma muito tranquila fazendo pesquisa, né? Mas pra mim, ou pra maioria das pessoas, quando vai pegar um clássico, que não, principalmente pessoas que não têm costume de pegar clássico, que pensam assim, nossa, não vou entender nada, a pessoa acaba não querendo ler. E isso não é legal. Porque o livro em si é para você aproveitar a leitura em si. Muitos livros, os clássicos, têm notas de rodapé que já ajudam. Então isso já facilita. Mas se você pensar que, cara, toda hora eu tenho que parar para pesquisar alguma coisa, eu tenho que ler tal livro para poder entender esse livro, sabe, a pessoa desanima. E você não precisa fazer isso. Pesquisar, ficar se matando de pesquisar para pensar que é só assim você vai entender um livro. Não precisa. Não precisa. Você pode ler o livro, ler as notas de rodapé que tem no livro, aproveitar a experiência que o livro tem. Depois você pode pesquisar. Você não precisa pesquisar enquanto você está lendo achando que você não vai entender. Pesquisa depois. Principalmente se esse livro te interessou, se você gostou. Porque se você gosta de um livro, gente, se você pega um livro e você gostou daquele livro, você vai pesquisar com prazer sobre aquele livro. Você vai querer saber tudo sobre ele.
Então você não precisa fazer isso de primeira, você pode deixar para depois. Geralmente clássico, nós fazemos releituras, são necessárias releituras para você absorver cada vez mais coisas sobre eles. Ainda mais esses que são repletos de referência. É muito difícil você pegar de primeira mesmo pesquisando. Então assim, pode deixar para depois, aproveita a experiência que o livro está te dando, a experiência do livro em si, sabe? Aproveita. Tenta ler com calma, preste atenção no que você está lendo, marca, escreve, sabe? Se você não tem costume de escrever no livro, né, porque tem muita gente que não gosta, usa post-it. Cola o post-it, escreve o que você acha, né? Vai escrevendo no post-it. Escreve de lápis. Tenta prestar atenção no que você está lendo. Não precisa ficar pesquisando tudo o tempo inteiro, sabe? De primeira. Isso vai ser cansativo, você vai acabar desistindo. Entendeu? Se não vai ser bom pra você fazer isso, deixa pra depois. Entendeu? Deixa pra depois. E se depois você não sentir a vontade de pesquisar sobre o livro, você não precisa pesquisar sobre o livro, sabe? Não precisa. Se você nem gostou da experiência do livro em si, se você não quer pesquisar sobre aquilo, não precisa. Não precisa, não pesquisa. Segue em frente, vai ler outra coisa. Entendeu? As pessoas querem botar muitas regras para a leitura, principalmente clássico, que acabam limitando as pessoas que querem ler o clássico. Entendeu? Botando a pessoa achando, nossa, eu não vou entender se eu não fizer isso. Mas não é assim que funciona. A maior parte dos clássicos, gente, não é um bicho de sete cabeças de entender. A maior é bem tranquila. Poucos livros, assim, são extremamente difíceis, que você precisa de uma grande pesquisa para entender, sabe? São poucos. A maior parte não é desse jeito. Então isso desanima as pessoas a lerem clássicos. E se você é esse tipo de pessoa que, pô, cara, clássico é difícil, não pensa assim, sabe? Não pensa assim, entendeu? Porque a maior parte não é. Esse em si tem muitas referências. Mas como eu falei pra vocês, você não precisa pesquisar se você não quiser. Você não vai, assim, absorver tudo, como eu falei, de primeira na maior parte desses livros que são difíceis. São livros que você provavelmente tem que reler. E várias pessoas, principalmente estudiosos, eles releem várias e várias vezes um livro. Para absorver Ulisses, exemplo, gente, as pessoas, você nunca vai ouvir uma pessoa dizer que entendeu tudo de Ulisses. Principalmente lendo pela primeira vez. Entendeu? É isso. Você quer ler clássico? A maior parte não precisa desse esforço todo. Ler só o livro vai fazer você entender. Principalmente livros com edições boas que tem nota de rodapé, tem um texto de apoio, você já vai... Nossa, já peguei tudo ali, pelo menos a maior parte. Vai precisar ficar se matando de pesquisar, se você não quiser. Os clássicos mais difíceis, como eu falei, eles são desse jeito por um motivo. E você nunca vai pegar de primeira mesmo. Então você pode pesquisar depois. Você pode fazer releitura dele depois também, se você gostar dele. Entendeu? Não se prenda a isso. Leia se você tem vontade e pronto. E leia o livro. O principal é ler o texto do livro. Do livro. Porque ele foi feito para ser um livro para você ler. Entendeu? Então você pode ler o texto. Como eu falei, pesquisa depois. Se você não gostar do livro o suficiente e não quiser pesquisar, não pesquisa. É isso. E segue em frente. Essa é uma dica muito importante para você se você quer ler clássicos, se você não tem costume de ler clássicos, se você quer ler clássicos difíceis, que é o que as pessoas às vezes ficam desanimadas de ler. Sabe? Essa é uma dica que vale, assim, completamente. E que funciona. Dizendo por mim mesma. Quando eu vou ler um livro, eu leio o livro. Depois eu leio o texto de apoio. Depois eu leio isso e aquilo e pesquiso sobre ele. Depois. Se eu achar uma coisa assim muito específica que eu quero pesquisar durante a leitura, porque tipo, eu não sei o que é isso, eu até pesquiso. Mas eu não vou pesquisar as referências que tem no livro naquele momento que eu tô lendo. Não, eu vou pesquisar depois. Depois eu pesquiso. E funciona, tá? Funciona. É isso, gente. Essa foi a introdução desse diário de leitura de A Montanha Mágica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deu para dar uma resumida do que tá acontecendo aí nesse comecinho do livro, que tá sendo uma experiência e que todo mundo fala que é uma grande experiência. Então, vou seguir com essa leitura e depois a gente conversa.